do Senhor, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando todos nesta noite. Amém. E peço ao Senhor que nos dê entendimento, discernimento da Tua palavra, para que nós podemos levar ela adiante. Oramos e te agradecemos por tudo, Senhor, nesta noite. Obrigada. Amém. Ano 2021, ano da consolação. O tema: a mesma consolação recebida deve ser oferecida. Divisa: bendito seja o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, como a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Vamos louvar a Deus e chamar o nosso irmão Creal. Tema do mês de novembro: Igreja temente se multiplica na paz do consolo. Versículo: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajustar-se, então Barnabé o trouxe nós, apóstolo, assim, após a igreja em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 9, 26, 27 e 30. Agora a palavra está com o pastor Rival. Glórias a Deus nas alturas, pelos 19 anos da primeira igreja batista em Andaraí, organizada. As nossas congregações são testemunhas que essa é uma igreja que multiplica para fora e não para dentro, para o louvor do nosso Deus. O ano é da consolação e dentro desse tema estamos aqui com esse tema de novembro que nos diz: igreja temente se multiplica na paz do consolo, porque uma igreja consolada, ela precisa se multiplicar levando esse consolo, porque na frente dela sempre tem pessoas sofrendo. E com a divisa de Atos 9, 26, 27 e 31, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se. Então Barnabé o trouxe aos apóstolos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam.
andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Veja a ideia central do mês. Recém-surgida, a Igreja de Jesus, sob a influência da moral legalista judaica, só crescia para dentro, gerando conflitos internos, limitando a ação do Consolador ao serviço social nela, até que, movida por perseguição, dispersou-se a fim de crescer para fora e trazer inimigos à paz do temor, como está em Atos 6, de 1 a 4, 8, de 1 a 4. Na paz do consolo, a igreja teme a Jesus, cresce inserindo adversos e se multiplica harmonizando, como está em Atos 11, de 1 a 15. Então a gente entende claramente que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela houve um tempo na história que estudiosos afirmam que ela, depois que Jesus ressuscitou e deu a ordem, ela pregou o evangelho, mas houve um tempo que descansou, ficou acomodada entre 15 a 20 anos. Então, para que a igreja acordasse que a missão não tinha parado ali, ela foi perseguida. O próprio Deus levanta a perseguição e sai um para um lado, um para o outro e começa a se multiplicar, porque eles, debaixo da perseguição, iam anunciando o evangelho. Mas é interessante que toda a história do cristianismo mostra que a igreja só cresceu assim, debaixo de perseguição. Mas na verdade, a gente precisa pregar o evangelho não por causa da perseguição ou por medo da perseguição, mas pregar pelo amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que me alcançou e te alcançou. Porque uma igreja que precisa de perseguição para pregar o evangelho é uma igreja que está acomodada no lugar que ela está inserida. Então, de qualquer forma, vai ter que pregar, mas é melhor escolhermos pregar pelo amor. Por isso que a gente entende melhor quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, 14, que o amor de Cristo o constrangia. Então esse amor precisa me constranger, precisa te constranger todos os dias, para que a gente não venha pregar o evangelho por causa de perseguição, mas por causa do amor para o louvor do nosso Deus. E o tema da semana nos diz: a igreja teme e se consola por Cristo ser visto nos fiéis. Louvado seja o nosso Deus, com base no texto de Colossenses 1, 24, 29, 2 e o verso 22, que nos diz: Cristo está no cristão consolado para dar esperança. Então, um cristão que é consolado por Cristo e Cristo é visto nele, ele se torna consolação também para o outro, ele se torna esperança para o outro. Veja o que é que diz o texto: por amor à igreja, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória. Vou repetir, veja só: a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. Então tinha um mistério que ninguém entendia ali, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, para que os seus corações sejam consolados para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo Jesus. Então a gente entende claramente que o bojo da semana quer dizer o seguinte: que o Espírito Santo, ele não vinha em qualquer um.
Ele geralmente vinha nos profetas, vinha nos reis, ungindo ali para alguma missão, e depois ele se retirava e ia embora. Então até os judeus tinham a compreensão que o Espírito Santo não vinha fazer morada para sempre, ele vinha, visitava pelo propósito e saía. Então o mistério que o texto está colocando, que foi revelado para todos, não apenas para os judeus, mas sim para todos, que na verdade Cristo, quando a pessoa aceita, o Espírito Santo vem morar dentro, fazer morada, fazer habitação, que é o próprio Jesus Cristo. Então, compreender isso. Então, veja, sendo a igreja de Cristo, a interação das pessoas regeneradas pelo Espírito Santo Consolador, revela-se o mistério que é Cristo habitando nos cristãos para a esperança da glória, quando estes se negam para que Jesus seja visto neles. Então, cristão autêntico ele se nega, melhor falando, o tempo todo, porque ele sabe que as coisas dele mesmo não glorificam a Deus. Então, ele se nega a si mesmo para que Cristo cresça nele e Cristo seja visto na vida dele para o louvor do nosso Deus. Então segue, visto neles, amando a quem lhes afronta, fazendo valer a graça, como está em Gálatas 2:20. É natural o cristão dar a outra face, andar mais uma milha e largar a capa quando deixa o Consolador nele agir. Louvado seja o nosso Deus. A igreja teme e se consola por Cristo ser visto nos fiéis. Então realmente é o negar a si mesmo, realmente é deixar Cristo ser visto na igreja pelo temor dela ao dono dela, que é o próprio Jesus. Negar, deixar que leva a capa, se pegou a túnica, deixa que leva a capa também. Se é para andar uma milha, vai 2, porque essas são as atitudes de um cristão autêntico em meio a um povo que sofre, que clama por socorro, que clama pela esperança, e essa esperança é Cristo em vós. Ele faz morada em você para o louvor do nosso Deus. O tema de hoje é fantástico, porque diz assim: ver-se Cristo naquele que se sonda e se consola nele. Ver-se Cristo naquele que se sonda, que se examina e se consola nele, com base em 2 Coríntios capítulo 13, de 1-6, que nos diz: e esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente eu disse, e de antemão digo como estando presente, uma 2ª vez, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes pouparei. Visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Ó 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis
quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados por Deus. Então é interessante isso frisar. O texto está dizendo o seguinte, que é para a gente como cristão, para aquela época, o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntio, deixando claro ali para que os irmãos examinassem a si mesmos, para ver se realmente a obra deles, a conduta deles, o testemunho deles realmente estava sendo realmente em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia, quando fala de se examinar, não está falando para você examinar o outro. A Bíblia está dizendo para você examinar você mesmo, sondar você mesmo e não ir por sentimentos. A palavra de Deus é clara em nos alertar em Jeremias capítulo 17, 9, que o coração é enganoso, irmãos. O coração nos engana, o coração traz sentimentos que muitas das vezes não tem nada a ver com as escrituras sagradas, para não dizer 100% não tem nada a ver. Porque o único sentimento bom que eu e você precisa realmente nutrir e ter é o sentimento que teve, que houve no nosso Mestre Jesus Cristo, como está escrito em Filipenses 2, de 5 em diante, para todo cristão, Paulo falando daquela comunidade, todo cristão desenvolver esse sentimento, o mesmo sentimento de Cristo. E o sentimento de Cristo, que era perfeitamente bom, gerou também as práticas boas, porque ele mesmo disse, se bater na sua face, dá outra. Se levar a túnica, deixa que leva a capa. Então, se sondar, perceber se realmente o que você fala, se realmente a sua conduta realmente é Jesus que está na sua vida. Porque o texto está dizendo também, como o texto de Colossenses 1, 24, para perceber, Cristo está dentro de você? Cristo realmente manda na sua vida, Ele é a habitação, já faz morada mesmo dentro de você? Então, você precisa se examinar. E essa é uma ação, produzir paz, que a própria Bíblia deixa claro, se for possível, para a gente ter paz com todos, para o louvor do nosso Deus, perdoar mesmo. E como foi muito bem colocado aqui pelo pastor Cândido na quarta-feira, nenhum homem tem o poder de perdoar, essa é uma verdade, nenhum homem. Mas quando esse homem se examina e vê que realmente Jesus está dentro dele, que ele é de Jesus, ele perdoa. Porque se ele perdoa, realmente ele é de Jesus. É perceber isso nas ações. Porque dessa forma, se a gente não agir assim, a gente não vai ser diferente das outras pessoas que buscam vingança, não perdoa. A gente não vai estar fazendo nada demais. Mas quando realmente a pessoa te fere, e você amou, você perdão, a pessoa está te ferindo, você perdão. Se essa pessoa não perceber Cristo na sua vida, fique em paz. Porque agora já não é mais com você, é com Ele e Deus. Porque a porta da graça, o amor, o perdão e a paz, você está gerando. Porque a paz que muitas vezes eu e você quer ter com o outro, é você que precisa produzir essa paz com as ações de Cristo na prática, porque Jesus está dentro de você, está dentro de mim, está na igreja dele, e assim você está também multiplicando como igreja, uma igreja que multiplica para fora. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja em nossas vidas.